irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos convidar aqui o pastor João Batista, meu convidado, do Ministério de Belém. Vai orar por nós e vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Se eu fosse embora agora já estaria feito. Porque tudo que o Senhor queria falar comigo já falou, viu, pastor? Deus continue abençoando o irmão. Salmo 25, 14. O segredo de Deus é para aqueles que o temem. O Senhor está com o segredo de Deus. Usa cada dia mais. Santo Deus eterno Pai, louvamos por estarmos aqui nesta manhã. O Senhor tem os propósitos, os corações dos teus filhos que estão na liderança. Continua abençoando, Senhor, dando toda a direção para que o Brasil seja evangelizado com urgência, porque próximo está o fim de todas as coisas. Deus seja louvado. Amém? Graças a Deus. Gostaria de ver se o Odair pode louvar o Senhor. Ele, na sequência, ele vai se programar para louvar o Senhor. Pode sentar. Enquanto isso, nós já vamos dar sequência aqui à nossa palestra. Se chama Conscientização e Evangelização Eficaz. E conscientização, consciência, é a chave da transformação. O indivíduo só vai alcançar a transformação de vida quando ele tiver consciência da realidade, dos problemas que ele está vivendo e de tudo aquilo que envolve a sua compreensão a respeito de si e a respeito daquilo que está ao seu redor. Então, consciência é a chave da transformação. Então, se você quiser ver alguém ser transformado, é necessário trabalhar a sua consciência, trabalhar a sua conscientização. E nós vamos abordar aqui um texto bíblico baseado no profeta Jonas. Eu não vou ler o texto, senão vai tomar muito tempo, mas os irmãos conhecem. E Deus falou ao profeta Jonas: olha, Jonas, você se levanta, coloca de pé e você vai pregar a minha palavra em Nínive e vai entregar a mensagem de Deus ali. A cidade de Nínive hoje corresponde, no aspecto geográfico, à cidade de Mossul, no Iraque. E aí Jonas, em vez de obedecer ao chamado de Deus, ele segue para Tarsis, que é chamada Espanha. Hoje é Espanha. Então o seu comportamento se caracteriza de um crente carnal, devido à sua rebeldia e desobediência à vontade de Deus. Se você examinar a Escritura, você vai ver que existem três tipos de pessoas. Existe o homem natural, existe o crente carnal e o crente espiritual. Então Jonas pode ser classificado como um crente carnal. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de Deus, porém ele é rebelde e desobediente. Então Deus falou assim com Jonas: Jonas, se levante e vai para Nínive. Então Jonas foi encontrado lá na frente, dormindo no porão de um navio em um profundo sono. Então Jonas, em vez dele ir para Nínive, ele foi e tomou o navio, comprou a passagem para a cidade de Tarsis, na Espanha. Porém, Deus enviou um vento muito forte, e aí o barco começou a naufragar, e aí o capitão do navio começou a questionar: por que nós estamos passando por essa tempestade? Né? E aí, por que nós estamos passando por essa tempestade? E aí eles começaram a questionar, e está escrito na Bíblia que eles lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. Aí o capitão do navio, diante daquele contexto,
ele aborda Jonas, e Jonas está dormindo um sono profundo junto ao porão do navio. Então veja o que é inconsciência, veja o que é desobediência, veja o que é rebeldia. É um homem dormindo no porão de um navio. É a atitude inconsciente e irresponsável do profeta, que se negou a cumprir a sua missão em levar a mensagem de Deus para Nínive, e ele vai no sentido oposto para Tarsis. Como Deus vai trabalhar com uma pessoa dessa maneira? É uma pessoa inconsciente. Por quê? Porque ele vive uma realidade interior, o mundo interior do Jonas, dormindo no porão de um navio, e do lado de fora uma terrível tempestade, levando um navio a pique, a afundar. Então o único consciente ali era o capitão do navio, e ele procurava encontrar solução para o problema que envolvia Deus, porque acima da natureza só Deus. Eu trabalho com importação, e junto ao navio existe um compartimento que são adicionados containers na parte de cima do navio. Tem a parte do porão e tem a parte de cima, e ali eles vão colocando aqueles containers. Se o navio passar por uma tempestade, o comandante do navio será forçado a lançar no mar aqueles contêineres que estão em cima do navio, para que ele possa sobreviver ao naufrágio. E aí no diário de bordo, o comandante do navio vai escrever Atos de Deus. Ele escreve assim: Atos de Deus. Foi Deus que governa a tempestade, é Deus que governa o clima, é Deus que governa o mar. E em função dos atos de Deus, em função da tempestade, eu sou obrigado a lançar os contêineres no mar. Então, até mesmo na área da logística, da navegação, existe o conhecimento teológico abordando a questão atos de Deus. Então, se até a ciência é obrigada a reconhecer que Deus está no controle da natureza, quanto mais nós que somos cristãos e estudamos a Bíblia e a Palavra de Deus, temos que reconhecer a grandeza do Senhor. Atos de Deus. Então foi Deus que mandou a tempestade para despertar um inconsciente profeta, para que ele possa exercer a sua missão. Então observe a situação de inconsciência que leva o homem a viver numa realidade interior que está fora da sintonia da realidade exterior. O navio indo a pique e ele dormindo no porão do navio. Veja que situação terrível. Então, consciência é a chave da transformação. Outro exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo se encantou com as ofertas do mundo, e ali o filho pródigo pede a sua parte da fazenda, que lhe era devida como herança, só que a herança tem que acontecer depois da morte dos pais. Mas o filho pródigo se antecipa: pai, me dá a parte da fazenda para que eu possa desenvolver um projeto, uma aventura. E ali o filho pródigo recebe a sua parte que lhe cabe da herança, e ali ele prossegue para uma terra distante, vivendo de uma forma dissoluta e irresponsável. E ali o filho pródigo corre, enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos, e aí ele frequenta os melhores lugares, os melhores restaurantes, o melhor
os melhores manjares, as melhores bebidas, e ali ele pode adquirir companhias, e ali ele tem uma vida dissoluta, ali ele se envolve com a prostituição, com a imoralidade. Só que com o passar do tempo, o combustível para essa aventura, que era o aspecto financeiro, o dinheiro vai acabando, o combustível para essa aventura se acabou, e aí acabaram-se os amigos, acabaram-se as festas, acabaram-se os jantares. E agora ele está numa condição irreversível, e aí ele se vê pobre dentro de uma fazenda e conseguiu um emprego da pior qualidade, de ser pastor e porcos. E daqui a pouco ele não tem mais o que comer e ele vai se servir da comida dos porcos. Então ele se igualou ao nível dos porcos. Só que de repente a palavra de Deus nos relata, e caindo em si, ele despertou e entendeu o contraste. Na casa do meu pai há tanta fartura, há tanto alimento, até para os serviçais. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ouvi dizer: Pai, eu pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus serviçais. Ele caiu em si, ele despertou para a realidade, ele teve um encontro com a sua consciência. E é o que aconteceu com o filho pródigo. Ele abre os seus olhos e agora ele enxerga a realidade. Agora a sua realidade interior está em sintonia com o exterior. Agora ele passa a ser consciente e ele inicia uma marcha de retorno, uma marcha de um retrocesso, uma guinada, uma mudada de direção. Como diz o filósofo Platão, ele descobre o caminho da redenção, quando o homem muda de direção e aí ele retorna vindo em direção à casa do Pai. Então ele cai em si, ele desperta para a realidade que existe. Da mesma forma, nós podemos encontrar outros textos da Escritura, como por exemplo o rico e o Lázaro. Está escrito que o rico vivia de uma forma maravilhosa, ele usava os melhores vestidos, as melhores roupas, ele vivia regaladamente, como relata a Escritura. Mas o pobre Lázaro, ele era lambido pelos cães, os cães lambiam as suas feridas, e ninguém dava nada por aquele mendigo miserável. Mas chegou o dia de partir, e aí o rico morreu e o Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E ali o rico abre os seus olhos, levantando os seus olhos, ele vê Lázaro numa comunhão profunda no seio de Abraão, que também significa paraíso. E ali naquela comunhão profunda, o rico desperta. O rico passa a ser consciente da sua realidade interna em sintonia com a externa. Só que o rico despertou tarde demais. O rico despertou dentro do Hades, que é a antessala do inferno. Abrindo seus olhos, ele acorda para essa realidade. Então, da mesma forma como Jonas estava dormindo, o sono da irresponsabilidade, o sono da inconsciência, o sono da rebeldia, assim também o rico foi despertar dentro do Hades, e também os dois discípulos de Emaús, quando eles caminhavam, estavam indo para Emaús, e eles não tinham consciência do que o Messias deveria padecer e o Messias deveria se tornar o Salvador do mundo. E aí Jesus vai conversando com eles, e quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem, e aí eles tomam consciência
do plano que Deus tinha em enviar Jesus para sofrer, como relata Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, naquele momento, os dois discípulos despertam, porque Jesus cumpriu a sua missão e ressuscitou, e quando Jesus parte o pão, eles abrem os olhos e despertam, e aí Jesus sumiu. Esse estado de inconsciência é estar de olhos fechados para uma realidade exterior. E da mesma forma, nós queremos despertar a igreja para que ela possa entender como crerão se não há quem pregue. Então é nesse momento que Deus está chamando a nossa atenção, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos despertar para uma realidade exterior de um mundo que está apodrecendo no pecado. E nós temos a mensagem, nós temos a graça, nós temos a unção, nós temos a direção, nós temos o plano de Deus em nossas vidas, que pode se estender àqueles que estão perecendo. Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário que a igreja se desperte, é necessário que a igreja acorde. Da mesma forma como Jonas estava dormindo no porão do navio, muitos crentes estão dormindo dentro da igreja e não têm consciência de uma realidade exterior onde as almas estão se perdendo. E nós podemos fazer uma comparação aqui: a queda do homem no jardim do Éden. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podemos ilustrar essa tragédia espiritual à figura da obra de Hollywood que se chama o Titanic. Todo mundo assistiu o Titanic. Eu fiquei impressionado com o poder de comunicação que Hollywood tem. Você vai à China, as pessoas assistem o Titanic. Você vai ao Oriente Médio, ao Líbano, as pessoas assistem o filme Titanic. Você vai à América do Norte, América Central, América do Sul, a África. O mundo tem consciência de um produto global, que é um filme de Hollywood chamado Titanic, que ilustra uma tragédia, que é o navio que afundou. Essa tragédia pode ser uma ilustração da queda do homem no Éden. Quando o homem pecou, ele contribuiu para uma grande tragédia espiritual para a humanidade, comparada ao naufrágio do Titanic. Vamos dizer que a população que estava no Titanic, aproximadamente 2.500 pessoas, ao descobrir que o navio ia afundar, entraram em pânico. Um grande furo no navio, o navio era grande demais, o navio não tinha capacidade de manobra, havia nevoeiros, e o vigia que fica numa torre chamada Gávea, que é um cesto, que ele tem que contemplar os perigos do mar. Quando ele se deu por si, ele já viu o iceberg, porque a neblina lhe tampava os olhos. Quando ele viu o iceberg, passou o comando para o comandante. O navio era grande demais, com pouca manobra o navio não conseguiu se desviar do iceberg e o navio se chocou. E um grande furo aconteceu no casco. Da mesma forma com a queda do homem. Quando o homem pecou, o homem contribuiu para o naufrágio
espiritual da humanidade. E hoje nós podemos contemplar o navio afundando. Deve ser uma sensação horrível estar dentro do navio e ser comunicado que ele está afundando. E aí, de repente, as pessoas têm que colocar o bote, colocar o colete de salva-vidas. Daqui a pouco as pessoas estão caindo no mar. Uns estão se afogando, outros estão congelando. Mas existem um bote, um pequeno barco, chamado bote de salva-vidas. E ali aqueles pequenos barquinhos são acionados e muitas pessoas vão entrando nos barquinhos para poder aguardar o pedido de socorro que foi enviado a algum navio que esteja na proximidade. Então algumas pessoas entram dentro daquele pequeno bote salva-vidas e muitos ficam ali dentro do bote a salvo do perigo, mas os seus colegas estão se afundando no mar. E eles não se importam em levar o bote para esses que estão se afundando, eles não se importam com o sofrimento alheio, e ali eles fecham os olhos e se aquecem e passam a ter uma atitude inconsciente para os que estão se afundando ou congelando no mar. Essa atitude inconsciente é a atitude de uma igreja que se esquece de evangelizar, que se esquece de estender a sua mão para aqueles que estão afundando no lamaçal do pecado, para aqueles que estão se afundando na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade sexual, no mundo das heresias, aqueles que estão perdidos sem Deus. Isto é uma figura de uma igreja inconsciente, que não evangeliza, que não prega a palavra de Deus. O chamado de Deus é para que esses que estão no bote salva-vidas, esses que alcançaram o plano da salvação, estendam as suas mãos para o lado de fora para resgatar vidas que estão afundando no mar e possam ser trazidas para estar em segurança junto com Ele, desfrutando da salvação de uma tragédia espiritual. É missão da igreja estender o seu braço. É missão da igreja estender a sua mão. É missão da igreja socorrer os perdidos. Mas para isso é necessário estar despertado. Para isso é necessário estar acordado. Para isso é necessário estar consciente de uma realidade exterior, que o mundo está perdido no pecado, e de uma realidade interior, que você também era perdido, mas que o Senhor te alcançou, o Senhor te libertou, e agora o Senhor quer te usar como instrumento de salvação para a humanidade. Contempla a tragédia espiritual. O barco espiritual da humanidade está furado. O navio vai a pique. As almas estão se perdendo. E muitos estão dormindo no bote da salvação, sem estender as mãos para os caídos, sem estender as mãos para os que estão se afogando no mar. Uma igreja consciente tem que despertar, estender a sua mão e sair das quatro paredes para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho de salvação, para ministrar uma palavra de vida, de esperança e de alegria para os que estão tentando sobreviver ao naufrágio espiritual, à queda espiritual do homem. Como crerão se não há quem pregue? E o apóstolo Paulo, ele nos exorta na sua epístola aos Efésios, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Então, para que o Evangelho seja pregado, para que as almas sejam salvas, para que a palavra de Deus seja anunciada, é necessário despertar de um sono espiritual. É necessário estar consciente que o mundo está perdido e que você tem a mensagem e a oportunidade de salvação. Desperta tu que dormes, torne-se consciente da sua missão. Abra os seus olhos, prepare os seus ouvidos, prepare a sua boca para anunciar a mensagem de salvação. Faça como aqueles que estendem a mão para aqueles que estão no bote salva-vidas, para aqueles que estão afundando no pecado, para que eles possam ser resgatados e possam ser colocados em segurança ao seu lado, desfrutando do plano de salvação executado por uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é o primeiro evangelista. Jesus Cristo é o pioneiro na evangelização, porque ele cumpriu uma missão celestial. Ele saiu do céu, dirigiu-se à terra para resgatar almas perdidas, fruto de uma tragédia espiritual ocasionada pelo pecado do homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário estar consciente, é necessário despertar, acordar, abrir os seus olhos para uma realidade que está acontecendo do lado de fora e que você tem a resposta de Deus. É necessário despertar. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Então é hora de despertar do sono. O Jonas que somos nós, quando nos negamos de anunciar a palavra, devemos despertar no fundo do navio, no porão de uma igreja, e devemos nos colocar em pé para anunciar a palavra. Paulo exorta Timóteo: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Paulo está dizendo: Timóteo, desperte o dom que há em ti. Esse dom, carisma, palavra grega, comparado a uma chama, uma fogueira que ele precisa manter acesa, com oração, consagração e santificação para a obra da evangelização. Então Paulo está dizendo: desperte o dom que é em ti. Paulo está dizendo: mantenha a chama do Espírito Santo acesa, para que você possa cumprir o ministério que o Senhor Jesus te entregou. Então, manter essa chama acesa é como acender uma lareira. Como os irmãos, aqui nós temos um país tropical, nós normalmente não temos lareira, mas nos estados do sul, onde há mais frio, existe lareira. E para você acender uma lareira, não é fácil. Você tem que comprar lenha, você tem que pegar um pedacinho de jornal, e você tem que iniciar aquele fogo, e até o fogo absorver a lenha, vai um tempo, e depois você tem que alimentar a lareira com mais lenha,
para fazer com que o fogo permaneça aceso. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, nós temos que regar com oração, nós temos que regar com jejum, nós temos que regar com consagração, nós temos que regar com santificação, para que esta chama da lareira espiritual continue acesa e o Evangelho possa ser propagado por onde quer que passemos. Se essa chama não estiver acesa, nós não conseguiremos pregar a palavra de Deus. Então você tem que se empenhar em manter a lareira acesa, você tem que jogar mais lenha, e a lenha é a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra, nós temos que nos alimentarmos da palavra, porque ela é o nosso alimento, ela é a nossa instrução, ela é a nossa motivação para o crescimento espiritual. Manter a lareira acesa. Paulo diz a Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 5. Então o chamado de Deus é para fazer a obra de evangelização. Faze a obra de um evangelista. Paulo não está questionando aqui o nível ministerial de Timóteo, se ele é pastor, se ele é presbítero, se ele é diácono ou se ele é um evangelista. Mas Paulo está dizendo a ele: faz a obra do evangelista. Saia por aí, anunciando a palavra de Deus, tocando campainhas, batendo palma, indo de porta em porta, falando o que Jesus fez na sua vida. Toque campainhas, bata palmas, visite as casas, anuncie o Evangelho, prega a palavra, desperta o dom que há em ti, deixa a chama do Espírito te mover, te impulsionar, para que em amor você possa anunciar a palavra de Deus. Então desperta tu que dormes. Efésios 5,14. Levanta-te dentre os mortos. O chamado de Deus é sempre para levantar. Está escrito que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando Deus se referiu a Ezequiel, Deus disse: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Nesta manhã, Deus quer ver uma igreja de pé. Deus quer que a igreja esteja em sinal de prontidão, de obediência ao chamado de Deus. Então Deus relata a sua palavra assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Deus quer levantar nessa igreja evangelistas. Deus quer levantar nessa igreja missionários. Deus quer levantar nessa igreja pregadores da palavra de Deus. É Deus que levanta, é Deus que desperta, é Deus que move as águas, para que nós possamos caminhar e podermos ganhar e restaurar e resgatar almas que estão sem Deus, almas perdidas, almas que têm sede do Evangelho, sede da palavra de Deus. Eu glorifico a Deus pela obra que o Senhor tem feito. Me lembro que nós fomos evangelizar ali no Jardim Silvia. O irmão Jailson entrou num bar, tinha 19 pessoas. Ele entrou debaixo da unção de Deus naquele bar. E quando ele começou a falar, parou a sinuca, parou a cerveja, 19 pessoas se voltaram para o Jailson para ouvir a mensagem de Deus dentro de um bar, para a glória do Senhor. Da mesma forma, eu estive no açougue e eu fui comprar carne e comecei a conversar com o açougueiro, e eu me lembrei da palavra de Deus.
e o Espírito Santo me tomou dentro de um açougue. E eu dei um grito e preguei a palavra de Deus, dizendo: o salário do pecado é a morte. Dentro do açougue. Aí um outro respondeu: e o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. E um dos açougueiros, que era do Madureira, evangelista, não estava congregando, mas a palavra de Deus trouxe um despertamento dentro do açougue. Então Deus quer raiar sua luz dentro do açougue. Deus quer raiar sua luz dentro de um bar. Deus quer raiar a sua luz, como aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4, uma alusão ao profeta Isaías. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Jesus se manifestou como um holofote da glória de Deus na Galileia. E assim, assentados em trevas, eles viram uma grande luz, porque Jesus se colocou de pé, como está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Você está vivo no meio de mortos, você está ressuscitado pela obra e pelo poder do Espírito Santo. Deus te colocou de pé, como relata Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, vós que outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, espírito maligno que opera nos filhos da desobediência. Mas o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos colocou de pé, para que nós possamos cumprir com a missão de levar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha que texto. Mortos espiritualmente. Está escrito que o mundo jaz no maligno. Jaz significa estar deitado. O mundo está sepultado em Satanás. O mundo está morto espiritualmente, e um morto não se alimenta, um morto não ouve, um morto não fala, um morto não caminha, um morto não glorifica a Deus, um morto não adora a Deus, um morto não lê a Bíblia, um morto não se serve da água da vida e nem do pão da vida que é Jesus. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Aleluia. É Jesus que ilumina o cristão. Jesus é a luz da vida. Aleluia. Está escrito em Apocalipse que Ele é o Cordeiro, Ele é a lâmpada da Nova Jerusalém, e Ele vai iluminar a cidade. Aleluia. Uma única lâmpada vai iluminar a cidade. Ele é a fonte de energia, Ele é a fonte de luz, Ele é a fonte de iluminação, Ele é a fonte de conhecimento, Ele é a fonte da glória, da manifestação de Deus. Aleluia. E Cristo te esclarecerá, porque Ele é a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus. É Cristo quem te esclarece, é Cristo quem te ilumina, porque somente através da luz nós podemos ter sucesso na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Ninguém pode trabalhar sem luz. Numa oficina, um mecânico não pode consertar o motor se ele não utilizar uma lanterna que ele coloca na cabeça. Ela é presa com um elástico, e ali ele ilumina o motor, e através da luz que é projetada no motor, ele consegue tirar a peça certa. Sem luz, o mecânico não consegue consertar o problema no motor. Sem luz, o cirurgião não pode efetuar cirurgia no paciente.
Não sei se vocês já viram, nas salas de operação existe uma grande luminária potente para iluminar o cirurgião, para que ele possa enxergar os detalhes, as minúcias, as veias, as artérias, os órgãos que ele precisa mexer sem danificar os demais. O cirurgião precisa da luz para fazer a cirurgia. Lá na faculdade, o aluno precisa da luz para poder estudar os livros e aprender a matéria. Então, sem luz, nada se pode fazer. Sem a luz do Espírito Santo, nós não podemos caminhar, nós não podemos pregar, nós não podemos ganhar almas. Sem a luz do Espírito Santo, o nosso Evangelho não brilha, a glória de Deus não se manifesta, mas através da luz que é Jesus, a luz verdadeira que alumia o mundo, milhares e milhares de almas serão salvas através da pregação da palavra de Deus. Bendito Deus. Levanta-te dentre os mortos, aleluia, e Cristo te esclarecerá. O chamado de Deus é para isso, para despertar a igreja, para anunciar a palavra de Deus. Isso é a primeira etapa da palestra, se chama conscientização. E a segunda etapa da palestra chama-se evangelização eficaz. Então muitos acreditam estar fazendo uma grande obra. Eu tenho visitado Guarulhos, a maneira como as congregações evangelizam. Tenho também trabalhado em distribuição de folhetos. No ano passado, nós mandamos fazer 160 mil folhetos. Distribuímos o equivalente a 12% da população da cidade. Mas ninguém pegou um folheto, que eu saiba, e ninguém entrou na igreja dizendo: eu vim aqui aceitar Jesus em função da mensagem desse folheto. Então, eu entendo que é um trabalho importante, é um trabalho de semeadura, mas a visão que o Espírito Santo tem para nós agora é que não é hora de semear, agora é hora de colher. Vamos ler também em João, capítulo 4, um célebre texto onde Jesus, após falar com a mulher samaritana, ele dá uma instrução aos seus discípulos. Está escrito assim: e entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse, João 4,32: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus disse: olha, eu tenho fome, um tipo de fome que vocês não conhecem, eu tenho consciência da realidade de um mundo perdido que precisa de mim como Salvador. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho uma fome que vocês não conhecem. Essa fome muitas congregações não têm. A fome de ganhar almas para Cristo, a fome de anunciar o Evangelho, a fome de ver vidas chorando aos pés de Jesus, recebendo Jesus como Salvador. Muitos não têm essa fome, nem os discípulos conheciam essa fome. Mas nós temos que ter essa fome, esse desejo, esse prazer, essa felicidade em poder servir ao Senhor ganhando almas. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Jesus está dizendo: olha, vocês não estão falando que a colheita na lavoura é daqui a 4 meses? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos. Jesus está dizendo: tenha visão espiritual.
levantai os vossos olhos, vede as terras, olha aí o seu público-alvo, as pessoas que já estão brancas para a ceifa. Então agora é hora de colher almas, agora não é hora mais de semear. Jesus está dizendo isso para nós. Eu estava na minha casa, e ali eu estava orando, e o Espírito Santo me mostrou um grande alqueire, e ali havia uma grande plantação pronta para a colheita. Estava pronto para a colheita. Então não é hora de semear, já foi semeado, é hora de colher. E ali o Senhor escrevia para mim 6AR, 6AR. E aí eu fui entender o que o Espírito Santo está dizendo. Eu entendi que são as 6 regionais. E ali o Espírito Santo foi me dando inteligência espiritual. E aí eu fui buscar o mapa do município de Guarulhos, que aqui está. Eu fui buscar esse mapa, aí eu peguei a listagem com a secretaria da igreja sede, onde consta todas as congregações de todas as 7 regionais, as 7 em Minas, de 1 a 6 em Guarulhos. E aí eu comecei a alocar no mapa, ponto por ponto, cada congregação, formando cada regional. E aí o Espírito Santo foi me dando entendimento, e aí eu comecei a criar uma linha entre uma congregação e outra, mediana. Uma linha entre outra congregação e outra. Aí eu formei distritos. Então eu formei 103 distritos ao redor de cada congregação. E aí eu comecei a pensar, se cada dirigente do campo, se os líderes e vice-líderes dos departamentos de missões de cada congregação se mobilizarem para evangelizar o seu distrito, nós vamos atingir uma cidade com a palavra de Deus. Mas para isso é necessário 103 homens estarem despertos, acordados para um segundo tipo de ministério. Efésios 4:11 relata: e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então hoje, nosso ministério está voltado para o ministério pastoral. Nós temos 103 pastores de altíssima qualidade. São homens, são heróis, que carregam a bandeira do Evangelho e a bandeira da nossa denominação em cada um desses pontos espalhados no município de Guarulhos. Eles exercem o ministério pastoral, mas existe um outro ministério que se chama ministério evangelístico. Então nós temos que ter os olhos voltados não só para o ministério pastoral, também não só para o ministério do ensino, que são os doutores, que também é a escola dominical e o culto de doutrina, mas nós temos que ter os olhos voltados para outro tipo de ministério que está fora das 4 paredes, aonde os pecadores estão pedindo para que você estenda a sua mão a eles e entregue a mensagem de salvação. Eu fiz contato com 80 dirigentes. Mandei um zap para cada um deles. Os outros 20, problema de atualização do telefone, não pude contactar. Os outros 23. Mas eu convidei 80 dirigentes, líderes, vice-líderes e pessoas interessadas em evangelização para participar dessa conferência. O meu trabalho do Jailson foi realizado. Dependemos da disposição, dependemos do despertamento de todos nós para que possamos cumprir com essa
ordenança de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso começa por nós, no Departamento de Missões, nosso diretor, irmão Jailson, eu também que ajudo. Nós temos que estar despertados para aquecer esta lareira espiritual em cada congregação, para que a chama do Espírito Santo possa tomar posse de Guarulhos. Nós não queremos ganhar uma nem duas almas, queremos ganhar 1.300.000 pessoas para Jesus. Mas para isso eu preciso do apoio de 103 dirigentes, 103 líderes, 103 vice-líderes e todos aqueles que quiserem fazer a obra de Deus. Para ganhar almas, nós precisamos de um projeto. Para ter um projeto, nós precisamos de uma meta. Sem meta, não existe projeto. E aí nós criamos uma meta. 3 almas, cada congregação deve ganhar por mês para Jesus. Não é difícil. Não é difícil. Agora, se você analisar o trabalho que tem sido feito, distribuição de folheto, colocando folheto na caixinha do correio, culto ao ar livre em algumas praças pequenininhas. Se você pedir um relatório para os dirigentes, quantas almas aceitaram Jesus? Quantas almas foram discipuladas? Quantas almas foram batizadas? Quantas almas vieram se sentar em uma das cadeiras da nossa igreja? Você vai ver que o resultado é quase nulo. Então agora não é hora de plantar, agora é hora de colher. Como que eu faço para colher? Eu vou ter que ir de porta em porta. Como está escrito em Atos, vamos ler Atos 5,42. Eu vou ter que ir de porta em porta, anunciar a palavra de Deus, visitando lares, batendo palmas e pregando o Evangelho em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando dessa maneira e Deus tem nos dado graça. Atos 5,42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então os apóstolos iam em todas as casas pregar a palavra de Deus. Também em Lucas, capítulo 10, Jesus envia os 70. E ali os 70 têm que ir às demais cidades ao redor. Caminhando pelas cidades, eles vão fazer o quê? Eles vão tocar a campainha, eles vão achar uma casa, e se aquela porta se abrir, se houver um filho da paz, a paz do Senhor vai descer sobre aquele lar, e vocês vão ser recepcionados ali dentro, e vocês vão ficar ali comendo daquilo que for colocado diante de vocês, e também não andeis de casa em casa. Então ali os 70, em grupos de 2, deveriam adentrar as casas, pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e proclamar o plano de salvação de Deus. Evangelização de casa em casa, evangelização de porta em porta. Aí eu fui à empresa que fabrica mapas e eu pedi para confeccionar um mapa grande, o tamanho desse mapa, com o distrito de cada congregação. E agora o nosso plano é que o Departamento de Missões percorra rua por rua, porta por porta, casa por casa, pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho. Essa é uma modalidade eficiente de pregação do Evangelho. A outra modalidade que nós vamos ter é agora com a banda. A banda vai sair, vai circular, Deus vai segurar essa chuva, a banda vai sair, vai circular, as casas que se abrirem para ouvir a banda passar, nós vamos até elas anotar o seu nome, o seu WhatsApp, o seu endereço, e em um momento posterior estaremos agendando uma visita para a pregação do Evangelho.
Aí eu elaborei esse livro, um livreto, que aborda evangelização e discipulado. Ele vai ser distribuído gratuitamente para os irmãos, para que os irmãos possam ter acesso a 12 passos para abordar um lar, 6 mensagens de calçada, mensagens de 5 minutos, onde o púlpito é na calçada, e ali você tem um versículo, um comentário e faz um apelo para ver se é possível orar. E após a oração, você deve perguntar: você se agradou da nossa visita? Você gostou da nossa mensagem? Nós poderíamos retornar em outra ocasião? Se a resposta for sim, você preenche a fichinha e agenda a visita e começa a visitar os lares. Fizemos o primeiro trabalho dessa natureza aqui na sede da Regional 2, amém? Fizemos esse trabalho na sede da Regional 2, aqui no Parque Santo Antônio, reunimos 24 pessoas, em 1 hora e 10 minutos, levantamos 11 fichas, 11 lares se dispuseram a receber as visitas para pregar o Evangelho. Então agora é hora de colher, agora é hora de evangelizar, discipular, batizar e trazer essas vidas para que venham se assentar em nossos bancos, congregar conosco e glorificar o nome do Senhor. Nós não precisamos viver apenas distribuindo folhetos. Nós temos que conquistar almas, trazer vidas de A a Z, salvas, libertas, batizadas, para que se cumpra a palavra de Deus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a obra de evangelização completa, ela vislumbra a pregação, a semeadura, a colheita, a decisão, discipulado, batismo e a integração na igreja. Então a missão do ministério evangelístico é encher a igreja com almas salvas, transformadas pelo poder de Deus. Amém? Então nós vamos distribuir esse material para todos vocês que ainda não têm, para que vocês possam estudar e juntos nós vamos trabalhar, passando um treinamento. Para quem quiser, é só entrar em contato conosco. O nosso zap está na última página, na primeira e segunda também, e ali vocês podem nos chamar e nós vamos dar uma instrução para vocês gratuitamente, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Quem gostaria de receber esse material, nós vamos distribuir agora. Pode distribuir? A banda já está à posição. Está tudo aí. Então vamos ficar de pé, vamos orar, finalizar esta parte. Vamos convidar o Paulo Ramos. Vem fazer uma oração aqui, finalizando essa parte. Eu espero que os irmãos entendam que a evangelização eficaz, ela termina na integração do membro na congregação. Não é apenas distribuir folheto ou fazer culto em ar livre, mas é discipular e levar almas para Cristo. E isso é de porta em porta ou culto nos lares. Amém? Vamos orar com o irmão Paulo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, por tudo que foi dito, por tudo que foi falado. Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos ajudar, nos capacitando, Senhor, movendo os corações, porque diante das ações a serem feitas, Senhor amado, o Teu Espírito Santo é quem age, quem movimenta e quem salva, Senhor amado. Neste momento, abençoe a vida de cada um e que Teu nome venha a ser glorificado. Obrigado por este dia, por esta manhã. Abençoe para que durante o trajeto, Senhor, será feito com a banda, não venha chover, e assim também Seu nome será glorificado. É o que nós te pedimos e no Teu nome nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem pegar aqui esses livrinhos
Já? Então, vamos seguir com a banda agora, em nome de Jesus. Pode ser, irmãos. Bem, bom, nós vamos estar indo para a rua para o evangelismo, mas o que acontece? Nós precisamos de pessoas que tenham um jeitinho para conversar com as pessoas, para poder estar preenchendo a ficha. Nosso evangelismo ele não é entregar o folheto, mas assim, uma base de dialogar com as pessoas e dizer que a igreja está aqui e o plano da igreja, o propósito da igreja é de auxiliar as famílias nas suas dificuldades. Então, assim, a nossa igreja está comprando e ela deseja estar auxiliando a sua família, se necessário for, sabendo que nós entendemos que no momento estão passando muita aflição, muitas dores, muitos problemas estão acontecendo, e a nossa igreja ela não está isenta a isso. Então, se a senhora ou o senhor, né, no dia que estiver passando um problema, uma dificuldade, precisar que a igreja, com o grupo, venha até a sua residência, ou vocês vão até a igreja para ser atendido, nós estamos aqui com essa missão. E a pessoa, automaticamente, ela pergunta como fazer. Então, é o momento de você fazer, bom, se desejar, nós podemos fazer uma fichinha aqui, um compromisso de estar no seu lar, ou que vocês vão até a igreja, lá vão ser atendidos por uma equipe. E para isso, nós precisamos de alguém aqui que tenha habilidade para dialogar com as pessoas e preencher uma fichinha. Se alguns irmãos aqui desejarem, tem aqui o irmão pastor Silvano, por favor. Aqui, ele está com as fichinhas, ele pode orientar melhor para a gente ir para a rua, ok? E aí o que acontece? Ele vai dar uma orientação, então um grupo vai trabalhar na calçada do lado direito, para dialogar com as pessoas que saem do lado direito e um grupo no lado esquerdo. E vocês, muita atenção nas pessoas que vão estar saindo, que estão no portão, não deixe passar ninguém. E às vezes, de passagem, tem pessoa que está vindo pelo corredor, aguarda um pouquinho, conversa com ela, tem um diálogo com carinho. E depois, assim, a igreja vai ter um montante de fichas, um compromisso feito com as pessoas para atender as pessoas no seu lar. Esse é o maior problema que nós temos tido. Porque nós temos igreja que nós já fizemos uma congregação do nosso campo, 84 fichas, mas depois nós fichamos para o lixo. E as pessoas que se comprometeram e disseram, vocês estão convidados para estar aqui no meu lar, elas depois ficaram esperando e cadê a igreja? Então tem acontecido muito isso. Tá? Faz as fichas e depois a igreja não tem. Ela não tem grupos na igreja preparados para fazer o atendimento. Então, irmãos, por favor, quem puder fazer isso, porque nós esperávamos que tinha um grupo grande aqui, foi que nos informaram que ia ter um grande trabalho, que tinha um grupo preparado para isso. Nós temos a equipe pronta para esse trabalho. No entanto, viemos só 2 pessoas para fazer a abordagem, contando que os irmãos pudessem nos ajudar nisso, ok? Agradeço, Deus abençoe. Oi, irmãos, quem está na frente, por favor, está fechado o portão da frente, né? Nós vamos sair dessa rua Silvio Barbosa, então a gente vai pegar essa aqui, ó, retornar e sair lá da frente, a saída de lá. E o Paulo vai estar com o mapa de todas as ruas que vão passar e nós vamos estar seguindo as orientações, tá bom? Então vamos lá, irmãos, acelera todo mundo, por favor. Quando terminar, a banda volta para o almoço e os diretores de missões da diretoria e diretoria regional e vice volta para almoçar aqui na sede. Todos que estão presentes aqui nessa manhã, a gente vê que não vai dar um número muito grande. Então esse grupo que está aqui, todo pode vir almoçar com a gente e ter almoço suficiente. Pastor, os daqui que gostaria de nos ajudar na ficha, sabe que eu Quem está disposto a ajudar a fazer, trabalhar nas fichas, no fichamento do pessoal, vem para cá, irmãos, procura o pastor Walter aqui, o pastor Paulo Galatiano. Nós precisamos, o missionário do Paraná aqui, que é nosso, que é também pode ajudar, tá bom?